programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um dos problemas dentro da psiquiatria, que é o transtorno de humor bipolar, e nós estamos recebendo o médico psiquiatra Dr. Jefferson Bellido. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu tenho falado dicas assim significativas para as pessoas sobre a osteoporose. Eu estou falando o assunto osteoporose porque nos preocupa muito a incidência da osteoporose na população de um modo geral, principalmente nas mulheres após a menopausa e nos homens após 60 anos de idade. Então, toda mulher deve ter a preocupação preventiva de realizar o seu exame complementar para saber a sua estrutura óssea e como que ela faz isso, como ela realiza a avaliação da estrutura óssea para ver se tem osteoporose ou já para ver se está perdendo massa óssea. Ela faz esse exame através da densitometria óssea. A densitometria óssea é um equipamento importante na avaliação da estrutura óssea, porque se for portadora de osteoporose, se está perdendo muita massa óssea, de repente, há necessidade que você procure o médico para instituir o tratamento correto. Sabemos que a osteoporose, depois de instalada, não tem cura, mas nós podemos estabilizar para que ela não avance e que mantenha aquela estrutura óssea que você já tem, para evitar complicações maiores. E falar em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, nós estamos tratando, né, sobre o transtorno de humor bipolar e nós estamos recebendo o médico psiquiatra Dr. Jefferson Bellido. A gente já falou sobre o que é o transtorno, né? Se pode ser confundido com outra doença, a diferença entre ele e a depressão, né? Doutor, e quais são as características, né? Quais seriam esses sintomas do paciente que apresenta esse diagnóstico? O transtorno bipolar clássico, né, que é o transtorno bipolar tipo 1, o paciente pode apresentar períodos de euforia, né, um humor mais elevado, ele pode ficar mais exaltado, mais feliz, só que é uma felicidade fora do contexto da normalidade, né, do que ele vive no seu dia a dia. Ele também pode ter um quadro de humor de irritado agressivo. Nesse período, o paciente também pode cursar com períodos de agitação psicomotora. Ele começa a ter uma energia muito grande, além do normal. Ele pode ficar com gastos excessivos, ele se expõe mais a situações de riscos, por exemplo, como nós falamos, o gasto compulsivo, né? o comprar de forma exagerada a ponto de se endividar. Ele pode também cursar com períodos assim, de aumento de libido, a parte sexual às vezes pode ficar muito alterada. Pode se envolver com abuso de álcool, drogas. O paciente também, nesses períodos em que ele se encontra numa fase que a gente chama de mania, né, ele pode ter também diminuição da sua necessidade de sono
ou seja, ele dorme pouco e se satisfaz com aquela quantidade pouca de sono que ele tem. Também ele pode se sentir mais disposto para o seu dia a dia, né? Ele fica com uma sensação de grandiosidade, de superpoder, que começa a fazer planos para o futuro e planos grandiosos, às vezes até planos fora da sua realidade. Também ele tem a dificuldade, às vezes, no falar. Às vezes ele fala de forma muito acelerada e às vezes se irrita com isso, porque às vezes as pessoas não conseguem acompanhar o que ele fala e também pode ficar com um pensamento acelerado e muitas das vezes confuso. Na forma mais grave, o paciente pode evoluir também na mania com quadros de alucinações e delírios, né? Então, nesse caso, o paciente precisa, não é todo mundo que tem esses sintomas também de um dia para a noite, né, que vai ter o diagnóstico. A importância, né, de consultar com um profissional, porque o doutor, nesse exame, nessa anamnese que o senhor faz, o senhor já vai poder diagnosticar, não, isso não tem nada a ver, né, ou não, realmente é um quadro. Sim, o paciente precisa pelo menos manter esses sintomas pelo menos por 7 dias, né? Então são sintomas contínuos, né? E também precisa ser bem avaliado. E o paciente também ele pode cursar, às vezes, sair desse quadro de mania, né, de humor expansivo, para um quadro de depressão, né? Então, por isso a necessidade de uma boa avaliação. Doutor, hoje como é que funciona assim? Os médicos clínicos, os especialistas, eles conseguem às vezes diagnosticar ou achar algum sintoma que possa ser parecido e tem esse encaminhamento ao médico? Ou isso não funciona dentro da medicina, assim? Funciona. Todo profissional que se sinta habilitado em tratar e que saiba tratar, né, as doenças podem tratar, né? O ideal é que seja com o especialista, porque a gente julga um diagnóstico difícil de fazer, né? A gente tem que fazer ele não é um diagnóstico que você vai observar somente os sintomas atuais do paciente. Você olha o passado dele, né? Você olha o histórico familiar do paciente também, que é muito importante isso, né? Então, assim, o clínico avaliando o paciente, vendo a necessidade de encaminhá-lo, eu acho que isso tem que ser feito, isso tem acontecido. Que bom. Muitos colegas às vezes encaminham porque o paciente entrou literalmente em surto, que é a fase, às vezes, que mais preocupa os pacientes. Pois é, doutor, está tão em alta isso, né? O que seria esse surto? Constantemente a gente tem ouvido pessoas falarem que fulano de tal surtou. O surto, ele pode cursar com uma agressividade intensa, né? Também pode ter aqueles sintomas de alucinações ou delírios, né? Essas alucinações podem ser sensações literalmente de estar escutando vozes, às vezes vozes de comando, pedindo para que o paciente faça alguma coisa, literalmente vendo alguma coisa que na realidade não acontece, né? E nesse momento o paciente pode ter esses sintomas de agressividade importante, né? Às vezes até a ponto de necessitar até de hospitalização, né? Em alguns casos. Certo. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, transtorno de humor bipolar. Não saia daí.